Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio de número 98 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, estamos próximos do episódio de número 100, o 100º episódio aqui do podcast. E o tema vai ser especial e eu juro pra vocês, eu prometo, é um tema que interessa a todos os seres humanos do planeta Terra. Não que existam seres humanos em outros lugares, não que saibamos, mas eu prometo a vocês, vai ser muito, muito foda, tá bom? E vamos lá, o tema de hoje, gente, é sobre dar um tempo, né? Quem já não passou por isso? Eu já, você já, e quem não passou, espero que não passe, porque não é legal, mas enfim. Então imagine o seguinte cenário, tá? A relação de vocês está por um fio. O desejo desapareceu já faz meses. Sei lá, já são 3 meses sem toques, sem tesão. Ou quando acontece, é mecânico, frio e sem conexão. O diálogo morreu em meio a silêncios pesados e discussões que parecem sempre iguais, cada vez mais vazias e dolorosas. A paixão virou lembrança, um eco distante do que vocês já foram. Vocês já nem se olham mais como antes, não se arrumam mais um pro outro, não se encantam. Mas mesmo assim, ainda tem alguma coisinha ali. Um resquício de amor ou talvez só o medo de perder tudo. Porque no fundo, vocês ainda se importam. Então, que tal dar um tempo? O objetivo de hoje então é entender o que significa dar um tempo. Quanto tempo deve durar esse tempo? Quais são as regras, os limites, o que diz a psicologia, o que diz a cultura popular, o que a minha avó dizia? Tudo isso para responder a pergunta mais importante de todas. Será que dar um tempo de fato funciona? A gente vai responder isso hoje, tá bom? Vamos nessa então? Galera, para quem não me conhece, eu estou também no TikTok e no Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio.psi. O link tá aqui na descrição desse episódio, bem como o link pro meu WhatsApp, para quem quer fazer a consultoria de relacionamentos comigo, tá bom? E galera, é importante, não se esqueçam de seguir o podcast aqui no Spotify ou na Amazon Music, porque isso me ajuda muito. E avaliem também, deem as 5 estrelinhas para que eu ganhe notoriedade do tio Spotify, tá bom? Então bora lá. O que significa dar um tempo? Essa é uma estratégia antiga que todo mundo já considerou ao menos uma vez na vida, ou já viu algum casal de amigos dando um tempo, ou seus pais deram um tempo, enfim, já passou por muita gente. E assim, será que funciona, galera? Olha, a resposta bem curta que eu quero dar a vocês é: depende muito do motivo. E a resposta que eu mais amo dar na minha vida é depende. Porque de fato depende. Eu gosto muito de analisar cada casal individualmente, cada indivíduo de forma individual, mesmo que nós todos tenhamos comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos parecidos, cada um reage ao meio e a relacionamentos de forma diferente. Então depende muito do motivo. Depende também da forma como é feito e da maturidade emocional de ambos os envolvidos. Ou de repente vocês estão num trisal, sei lá, mas depende muito da maturidade, né? E para quem não passou por isso ou ainda é muito novo, né, o que significa dar um tempo? É basicamente quando um casal resolve pausar o relacionamento por um tempo para poder, sei lá, pensar sobre a relação, reorganizar pensamentos e sentimentos e ver se ainda vale a pena um futuro juntos. Né? Não é necessariamente o fim da relação, mas é um distanciamento temporário que pode levar realmente a uma reflexão. E às vezes o casal termina e às vezes volta com tudo e, meu Deus, nunca mais brigam. Às vezes funciona, tá? Então, por falar nisso, quando que seria uma boa dar um tempo? É disso que eu quero falar agora, tá? Eu acho que vale a pena dar um tempo quando vocês dois percebem que a relação vale, né, ainda tem um valor, ainda tem um significado, mas talvez a proximidade está demais, vocês viraram irmãos, já aconteceu isso comigo, vocês estão tão juntos que a intimidade ela fica neutra. Você pode, cara, tomar banho na frente da pessoa, você pode fazer cocô na frente da pessoa, eu já vi casais fazer isso, eu acho isso tão esquisito, mas enfim, cada um na sua. E aí você fica, não tem mais aquele mistério, aquele segredo, sabe? Vocês já são carne e unha, tá próximo demais. E aí perde o encanto, fica óbvio, vira um tédio. A coisa fica, sabe, na mesmice, já não tem mais nenhuma surpresa, nenhuma novidade. E o ser humano precisa de novidade constantemente.
Outra coisa, a rotina não permite que vocês exerçam as suas individualidades. Acho que isso é muito triste. Então eu converso e atendo muitos casais na minha consultoria que dizem: porra, a gente vai na academia juntos, a gente faz mercado juntos, a gente vai na padaria juntos, a gente toma banho juntos, a gente vai dormir no mesmo horário, a gente vê os mesmos filmes, as mesmas séries, a gente come juntos, a gente faz tudo. Né? Ah, se ele quer jogar futebol, eu vou junto, fico sentado no banco assistindo ele jogar futebol. Quando ela quer jogar vôlei, eu fico lá assistindo. Ou fico no carro esperando, jogando um joguinho no celular. Tá, porque você não pega essa hora que ela tá jogando vôlei e não vai dar uma volta, vai na academia, vai ver um amigo. Ah, eu quero estar perto dela. Isso é um problema, tá? Proximidade demais não é bom. Outra coisa também que pode acontecer, vocês estão passando por uma fase de bagunça. Né? Às vezes, sei lá, cara, mudanças de trabalho, mudanças de estilo de vida, um dos dois começou uma dieta rigorosa, ou o outro decidiu parar de beber de repente, ou começou um curso novo, ou sei lá, né? Alguma coisa aconteceu e vocês estão sobrecarregados, né? Ou pegou cliente demais, a demanda está muito grande, enfim. E aí a relação fica bagunçada. Um às vezes quer mais atenção, o outro já não consegue dar. Ou os dois querem mais tempo juntos, mas não conseguem tirar esse tempo na agenda. E aí a relação cansou e vocês precisam de um espaço para organizar tudo. Às vezes é muito difícil a gente chegar no ponto de falar assim: eu preciso de espaço. Porque dentro do nosso jeitão de ser cultural brasileiro, quando a gente fala pro nosso parceiro ou parceira: olha, eu preciso de espaço, não nem usou a palavra tempo, você só falou assim: eu preciso de mais espaço para me organizar. O outro já pensa assim: acho que ele não me ama mais, acho que ele tá cansado de mim, será que eu tô feia, será que eu tô gorda, será que a minha barba tá incomodando ela, será que eu não tô transando gostoso, será que eu tô com bafo, será que meu papo ficou chato, será que ela tá com outra pessoa, será que tem um caso aí. A gente não gosta quando o parceiro pede um tempo, pede espaço. Olha, esse final de semana eu quero ficar sozinho, que vai começar uma série nova, eu quero curtir na minha, com a minha pipoca, com o meu refrigerante, ou não beber refrigerante, não esqueçam disso. Ou simplesmente, olha, uma amiga minha tá vindo do Canadá, faz 5 anos que eu não vejo ela, e esse final de semana eu quero pirar o cabeção com ela. Vá! Então assim, às vezes a gente acha que vai magoar o outro pedir um espaço, aqui é justamente do espaço que a gente precisa para continuar amando o outro. Então assim, nesses casos, quando o casal está unido, tem amor, tem carinho, só que faltam ferramentas e organização individuais para que as coisas se alinhem novamente, aí eu acho que esse tempo pode sim ser saudável e leve. Tem várias formas de dar um tempo. Eu vou falar disso ao longo do episódio. Mas, assim, é importante lembrar que às vezes dar um tempo, gente, não é tipo, vamos ficar 6 meses sem se ver, um mês sem se ver. Às vezes, cara, eu preciso desse final de semana, eu tenho uma prova fodida na segunda-feira, tem a prova da OAB, eu preciso estudar, eu vou precisar ficar 2 semanas na minha caverna. Eu não quero ter que sair, eu me divirto em poder me concentrar nos estudos para poder passar na prova, e tá tudo bem. Então esse tempo pode ser saudável, pode ser leve, pode ser útil a ambos, e tá tudo bem. Às vezes a gente precisa realmente de um sossego, de um tempo para ficar sozinho, né? Mas também pode pesar um pouco, porque além de ser estranho, tem pessoas que não estão acostumadas a isso, se sentem abandonadas. E as pessoas dependentes emocionais podem ficar apavoradas. Meu Deus, o que eu vou fazer sem o meu parceiro ou parceira? Mas assim, doendo ou não doendo, com saudade, com a estranheza, pode sim funcionar. E tem vários motivos clássicos também, além dos que eu falei agora, tem mais alguns que eu acho que valem a pena a gente considerar para talvez dar um tempo, tá? O principal deles, quando tá rolando muita tensão ou brigas frequentes, né? Brigas muito intensas, brigas violentas ou repetitivas. E quando eu falo briga violenta, não tô falando só de agressão física, tá? Às vezes tem muito xingamento, tratamento de silêncio, são brigas abusivas, são brigas que causam dor. Aí você se sente violentado, né? Violentado na sua moral, no seu respeito, você sente que os seus limites estão sendo ultrapassados, você sente uma violência ali, né? Não precisa ser violência física propriamente dita. E eu acho que o tempo permite respirar, sabe? Baixar um pouco a poeira e refletir. Outra coisa que é importante também, que vale a pena num tempo de qualidade, né, saudável, que é quando um ou ambos estão confusos sobre os relacionamentos, né? Eu acho que esse tempo pode ajudar vocês a entenderem se o amor ainda existe. Então, eu acho que tá tudo bem a gente ser humano de vez em quando pensar, cara, eu acho que eu ainda gosto muito da minha namorada, só que eu não sei como, eu não sei com que intensidade, porque a gente tá juntos há, sei lá, 3, 5, 10 anos. Cara, 10 anos é uma década, é muito tempo. A gente já passou por tanta coisa juntos, a gente tá tão grudados, a gente
sabe, já se acostumou tanto com a presença um do outro, já conhece tão bem um ao outro, ao ponto de um olhar pro outro e já saber o que o outro tá pensando, que eu já nem sei mais se é amor, eu não sei mais onde é que eu tô e tá tudo bem, tá confuso. Então às vezes é bom dar uma afastadinha. E aí tem alguns clientes que me falam assim, porra, Edu, mas se eu chegar pra ela e falar pra ela e dizer a ela, olha, eu estou confuso em razão do que eu tô sentindo, ela vai ficar super magoada. Tudo bem, só que você vai botar seus sentimentos aonde? Você não pode esconder, não dá pra colocar num cofre. E tem muitos clientes meus, principalmente homens, que já não estão mais interessados e ficam na relação por medo de magoar a garota. Então, puta, mas daí se eu falar, aí vamos ter que separar, e vou ter que ir pra outra casa, mas eu ainda gosto dela, mas... sabe, e a família dela é legal, mas a gente tá brigando muito, ou quando a gente não briga, não tem tanta intimidade, eu não consigo me abrir, quando eu me abro a gente acaba brigando, quando ela se abre eu não entendo o que ela tá dizendo. Então assim, você vê que o cara, ou às vezes também acontece com a garota, tá precisando realmente de orientação, tá precisando sair daquele contexto, daquele éter todo e ir para um outro lugar para poder respirar novos ares. Às vezes passar um final de semana num spa ou ir para um Airbnb, ficar sozinho num hotel, onde for. Só pra, nossa, o que eu tô sentindo? E tá tudo bem. E se você perceber e entender que o vínculo seguro, que é diferente do vínculo evitativo, do vínculo ansioso, o vínculo seguro, ele consegue entender isso, fica muito mais fácil. Então pensar assim, cara... por exemplo, se uma parceira chega pra mim e fala assim, Du, eu tô confuso em relação ao que eu sinto por você. E em razão dessa confusão, eu preciso de um tempo, de um espaço pra entender meus sentimentos. Me dá uma semana? Cara, eu prefiro 1000 vezes dar uma semana. Ficar de boa, pra eu poder focar na minha vida, fazer minhas coisinhas, enquanto ela pensa. E assim que ela pensar, chegar pra mim e falar, ó, Du, passaram-se 7 dias e de fato, eu acho que eu não quero mais, tá tudo bem. Eu não quero alguém do meu lado que não esteja feliz, sentindo plena comigo. Da mesma forma, se ela falar assim, não, eu me afastei de você, eu percebi, cara, eu gosto muito de você. Pô, que bom que agora você sabe, e sabe o porquê que você gosta de mim. Então a verdade é muito melhor do que a fantasia. Então se a pessoa precisa de um espaço, não se sinta agredido, não leve pro lado pessoal. As pessoas têm o direito de, às vezes, se desconectarem da gente. E às vezes as paixões acabam. A gente tem essa mania de Walt Disney, de achar que o amor dura pra sempre. Gente, nada dura pra sempre, nem a sua vida. Então assim, vale a pena você, cara, não, peraí, vamos ver o que tá acontecendo mesmo. E você respeitar o seu parceiro. E até o final do episódio a gente vai falar um pouquinho sobre quanto tempo tem que durar esse tempo. Mas se realmente ele é uma coisa de uma semana pra poder se organizar, it's alright, tá tudo bem, tá? Outra questão também que acho que é clássica e que às vezes precisa de um tempo, eu falei agora há pouco, questão de concursos, né? Que são o quê? Questões pessoais ou profissionais que interferem na relação. Crise existencial, cara, às vezes você tá realmente mal com você não consegue entender nem seus pensamentos, quanto mais os seus sentimentos. Às vezes você tá ali numa puta sessão de terapia, há 3, 6 meses, você atingiu uma veia intelectual, emocional ali que, meu Deus, você vai investigar toda a sua infância, você tá confuso, e você quer ficar uma semana quietinho, 2 semanas quietinho na sua, pra poder escrever, pra poder pensar, conversar com seus parentes, fazer as pazes com seus pais, com um amigo, com alguém que te magoou no passado, pra entender o que aconteceu, tá tudo bem, né? Então, questões familiares, profissionais, estudos, pô, vou ter a prova da OAB, vou ter um vestibular de medicina, né? Eu vou fazer uma viagem, pô, ganhei aqui uma viagem com a minha família, a gente vai passar um mês na Europa, sabe, pra gente poder ver o visto italiano, e há 2 décadas a gente tá planejando isso, finalmente aconteceu, tá todo mundo com grana, todo mundo com tempo e agenda, eu quero ir, a gente quer ir em família, né? Um espaço nosso, tá tudo bem. Né? Negócios também, porra, acabei de receber um puta investimento, vou ter que ir pra Arábia Saudita pra poder fechar um negócio lá, tá tudo bem, né? Mas aí, Edu, não seria bem um tempo, né? Um vai ficar no Brasil, o outro vai para a Arábia Saudita, isso é só um distanciamento, pode continuar conversando? Pode, mas talvez às vezes não dê. Daqui a pouco eu vou falar sobre as formas de fazer isso. Mas às vezes um negócio vocês estão afastados, né? Aí tem que entender realmente como que vai ser essa relação. Só que às vezes entram negócios, entram viagens, estudos, familiares, isso abala a relação de vocês, ou a relação já está ruim e vocês estão precisando realmente de um espaço. Então dá pra gente negociar isso, tá? Outra coisa, então, quando um motivo clássico para um tempo, né? Quando existe respeito e comunicação clara e vocês sabem qual é a função desse tempo, né? Às vezes o casal leva isso muito numa boa. Então assim, galera, nessas situações que eu falei, o tempo ele pode ajudar a reconectar vocês dois com a individualidade.
né? É importante você lembrar, às vezes você pensa, cara, faz 5 anos que eu tô namorando e faz 5 anos que eu não vou fazer uma escalada, faz 5 anos que eu não vou surfar, porque a gente acabou indo morar numa cidade que é longe da praia e eu nunca mais surfei. Mas, meu namorado não, ele detesta surf, tá tudo bem, mas eu quero ir sozinha. Só que ele fica chateado porque eu vou sozinha. Pô, mas é meu direito. É minha individualidade. Eu quero passar final de semana na praia com as minhas amigas ou com os meus amigos, com a minha professora de surf, vai ter um campeonato, eu quero participar como iniciante, nunca participei. E é a minha individualidade. Tudo bem meu parceiro não gostar de surf, mas eu quero ir, né? Então, só que às vezes isso gera um atrito e você quer ir de qualquer jeito. Você fala, olha, eu preciso ir. Eu sei que você tá chateado, mas eu vou, tá? Não vai acontecer nada. Você pode confiar em mim e eu vou lá, dar um tempo, sabe? Preciso do meu espaço agora. Isso pode ser feito uma boa, talvez gere um pouco de mágoa, mas tem formas de planejar. O importante é você não se anular, deixar de ser quem você é para agradar o outro, né? Eu acho que também o tempo ajuda a gente a se reconectar e repensar padrões. Pô, será que a forma como eu me comunico com a minha esposa, com o meu namorado, com o meu ficante é a melhor forma? Apesar que se vocês são ficantes, estão pedindo tempo, já tem algo errado. Mas enfim, são namorados. E vocês precisam repensar padrões. Então, tipo, será que a forma como a gente transa tá bem, tá boa? Será que a forma como eu trato ela? Será que eu tô sido egoísta? Eu tô pensando demais nela e me anulando? Será que a gente tá cuidando da casa do jeito certinho? Será que, sabe, a frequência com a qual a gente se vê? A forma como a gente julga um ao outro é positiva ou é negativa? Né? Às vezes a gente cria hábitos muito rapidamente em relacionamentos. E quando a coisa engata mesmo, às vezes você não percebe que você faz uma brincadeira um dia que é legal, e de repente você começa a fazer essa brincadeira constantemente, e aí ela já perdeu a graça, você nem percebeu, né? Então, eu acho que é importante repensar esses padrões, né? E acho que até isso fortalece o relacionamento num provável retorno. E quais são as vantagens, então, que é um pouco do que eu já falei aqui? Primeiro ponto, restaurar a individualidade perdida, tá? Muitas vezes eu encontro casais, atendo casais que são muito bons, os dois se gostam bastante, têm muito respeito, só que eles já não conseguem mais dar espaço um pro outro, tá? E por que isso acontece? Não é por uma razão ruim, é por uma razão boa. Às vezes os dois estão ali conversando e tal, vamos morar juntos, vamos casar, pô, estamos apaixonados. E aí ele se dedica muito a ela e vice-versa, ou um casal que seja homoafetivo, os dois ali se dedicando, ou as duas ali se dedicando. E às vezes o amor é tão intenso, tão gostoso, que a gente literalmente esquece da vida, né? A gente se afasta dos amigos, se afasta da família. Vocês entram numa simbiose ali muito boa. Só que chega num momento e fala assim, caramba, cara, eu já não sei mais quem eu sou. Então não há nada de errado com a relação. Você só não se lembra mais como que era a sua vida sem aquela pessoa. E aí você pensa, cara, eu sinto falta de algumas coisas. De repente ir num cinema sozinho, de repente ir no cabeleireiro de boa, sabe, comprar roupas novas, relembrar, ir visitar uma biblioteca e comprar 5 livros, dos quais você vai ler só 2, sabe, se perder um pouquinho na vida também. Às vezes a gente precisa fazer isso sozinhos. Até pra gente poder lembrar de quem a gente é e da pessoa que a gente era, e da pessoa que a gente era quando se apaixonaram pela gente, né? E também outra coisa muito importante da vantagem de dar um tempo, que é a redução de quadros de ansiedade alta, tá? Cara, em 99% dos casos, não vou dizer 100% porque tem exceções, vocês sabem que sim, já são mais de 1.300 atendimentos, mas assim, quando a gente reduz, quando a gente tá num relacionamento e as coisas começam a ir mal, naturalmente a gente fica estressado. Poucas coisas na vida estressam tanto quanto trabalho, falta de grana e relacionamento bosta. Então, se o seu trabalho tá ruim, você tá fudido. Se você tá com insegurança financeira, tua vida fica uma merda. E se os seus relacionamentos, principalmente o amoroso, não tá bom, você se perde, tá? Então, às vezes, o que acontece? Quando você está num relacionamento ruim, provavelmente você está no vínculo ansioso, tá? Porque você está estressado, tá cheio de cortisol, vocês ficam ruminando, as brigas são intermináveis, são frequentes, são diárias, são sempre os mesmos problemas, e aí você cobra. E o que acontece? Depois de tanta cobrança, você aumenta o nível da cobrança e transforma-se em controle, né? E aí se torna raiva, e você quer a todo custo
Aí vai pra terapia de casal e, pô, meu marido tem que mudar, minha esposa tem que mudar, se ela não fizer terapia, eu não vou continuar com ela, como se terapia fosse resolver muita coisa, como se terapia resolvesse um ser humano em 3 meses, como se terapia fosse garantia de que um relacionamento vai dar certo. Gente, eu mais separo casais do que os uno, né? A maioria das pessoas chegam, a maioria dos casais chegam até mim, das pessoas que me procuram pra falar de problemas de casais, já chegam pra mim na UTI. Às vezes eu falo, cara, você me procurou tarde demais. Sabe quando você vai no médico e o cara fala, pô, se você tivesse me procurado há 1 ano atrás, eu resolveria seu joelho, ou a sua hérnia não estaria tão mal, ou a sua alergia de pele não teria se transformado numa ferida, ou um câncer não seria terminal, mas quando vocês chegam pra mim com tantos sintomas, depois de 3 anos brigando, tem pouco que eu possa fazer, porque tem muita mágoa, e às vezes a melhor coisa é o afastamento. Então assim, se você está hoje numa relação bosta que não tá indo pra frente, provavelmente, cara, você tá num quadro ansioso. Aí você fica numa intensidade, né? Você fica ali numa expectativa de que as coisas melhorem, cobrança, e você reclama com todo mundo, inclusive com o seu terapeuta, e nada resolve. Então, às vezes, dar um tempo é uma grande forma de restaurar o vínculo seguro. E, Edu, como é que eu faço isso? Simples. Tem que reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu tenho vários episódios que falam sobre isso. Tem um episódio sobre vínculos seguros, se não me engano, é do 35 ou 38. Episódios número 35, 36, 37, 38 falam disso. Pausa para água. Pronto. Então o que acontece? Você precisa baixar o cortisol. Para baixar o cortisol, atividades novas, dormir melhor, comer melhor, visitem um nutricionista, vão para academia, comecem um curso novo, um hobby novo, enfim, reciclem a sua vida para você tirar o foco do relacionamento. Às vezes pode dar um tempo de 2 semanas para pensar, não, cara, eu quero realmente baixar esse estresse todo, vou para a natureza, vou fazer uma aula de natação, vou ler um livro novo, vou fazer uma viagem curta, vou visitar um amigo antigo. Calmei. Aí você usa mais uma semana pra avaliar sua relação. Tá valendo a pena? Por que eu fico tão... Essa semana eu tava conversando com uma cliente e falei assim, Edu, eu sou muito explosiva. Então por que eu sou tão explosiva nas relações? O que tá me irritando tanto? O que tá me deixando tão impaciente, tão estupidamente agressiva? Então para pra pensar sobre isso. O que tem no seu parceiro ou parceira que te irrita tanto? Por que você quer tanto mudá-lo? Será que são mudanças acessíveis? Tipo, eu quero que ele beba menos, que é uma coisa saudável. Eu quero que ele procure um emprego melhor. Eu quero que ele durma melhor. Eu quero que ele... sei lá, qualquer coisa assim. Agora, mudar a essência da pessoa. Eu quero que ele mude de opinião política. Eu quero que ele... pare de jogar futebol, eu quero que ela pare de estudar tanto. Aí você está afetando realmente a personalidade da pessoa, né? Aí fica um pouco complicado. Então depende muito do que você quer que o outro mude. E outra, se você realmente acha que essa pessoa tem um grande potencial, como eu já ouvi falar em muitos clientes meus, Edu, meu parceiro tem um grande potencial, só que o filho da puta não enxerga, cara. Eu fico falando, cara, olha só, você podia estar rico, você é um cara super bonito, é um cara que tem um corpo incrível, que tem facilidade para esportes, você fica aí sentado no sofá sem fazer nada. Ou a menina tem um grande potencial para estudar, tem um grande potencial para ser uma atleta, mas fica com preguicinha, fica comendo porcaria, e sabe, ela tem a vontade de falar que mas nunca começa. Se você vê potencial na pessoa, mas a pessoa não vê potencial em si própria, aí paciência, já tá 2-3 anos insistindo, vai insistir mais quanto? Mas Edu, não quero perder, não quero abandonar esse projeto de gente. Aí já foi, gente. Aí é apego, né? Aí é mais apego do que amor. E é mais ego. Não, eu quero convencer essa pessoa de que eu tô certa e de que a minha visão sobre ele é melhor do que a visão dele mesmo sobre ele próprio. Testa aí, tá bom? Testa aí. Outra coisa, né? Vantagem de dar um tempo, lembrar de quem você é, que é fácil de esquecer. Ou então, como eu falei agora há pouco, dar atenção a algum projeto, uma semana de provas, algo tenso no trabalho. Por exemplo, daqui a 2 semanas vou entrar nas provas do bimestre da Faculdade de Psicologia. Me esqueçam. Tem estatística, tem epistemologia, que é a teoria do conhecimento, tem estatística aplicada, matemática não é meu forte, eu preciso fazer muito exercício de matemática para poder me habituar. Então é isso, galera. Então, às vezes eu preciso realmente ficar quietinho. Mas eu quero te ver sábado à noite. Tá, posso até jantar contigo, mas tem que ser coisa rápida. Sabe? Porque eu realmente preciso me concentrar. Às vezes a gente precisa desse momentum, né? Só que assim, vou apresentar um pouco da minha opinião pessoal agora, tá? Eu ainda assim acho
que um casal que tá com todos os problemas que você tem até agora consegue entrar nessas jornadas de recuperação, de restauração da individualidade, de hábitos saudáveis, do vínculo seguro, de lembrar quem você é, sem precisar dar um tempo, sem precisar parar de se comunicar. Qual que é o problema? Nem todos estão no vínculo seguro, nem todos têm a tranquilidade de pausar um relacionamento. Algumas pessoas não dão conta disso. Aí realmente e ficam nervosas, enfim, não conseguem. Mas dá pra vocês então permanecerem juntos e ainda assim preservar a individualidade. Então entender que nesse final de semana teu namorado vai ficar sozinho, ou nesse final de semana você quer ficar sozinha e tá tudo bem, né? Então dá, sem que vocês precisem chegar ao ponto de estabelecer um tempo, tá bom? E agora, na nossa primeira virada aqui, eu vou falar de quando é prejudicial dar um tempo, que é o que a maioria faz, infelizmente. E agora, gente, falando sério, eu falei agora há pouco da faculdade, né? Eu lembro que semana passada eu puxei uma colega minha e falei assim, guria, olha, agora pesou. A gente tinha acabado de terminar uma aula de fisiologia e genética, em que a gente estuda sinapses cerebrais, como que a serotonina, a dopamina, a coradrenalina, a adrenalina atuam no cérebro por meio do cálcio e do potássio, como que os neurônios se comunicam entre si para quando gera depressão, ou a bipolaridade, ou borderline, né? Como que isso tudo atua. Eu olhei pra ela e falei, cara, agora ficou difícil. Aí eu falei assim, finais de semana cancelados. É que assim, eu gosto de estudar. Eu gosto de ficar em casa lendo sobre os assuntos e tal, mas tem gente que eu sei que não gosta, mas eu curto o hiperfoco em estudo. E eu estou dando tempo a mim mesmo nesse momento. Assim, tipo, cara, me deixem quietinho, amizades, todo mundo... Deixa eu estudar. Mas vamos lá, galera. Quando que dar um tempo pode ser prejudicial ao casal, tá? Olha, primeiro ponto que é clássico. Aliás, dos casais que eu atendo, eu precisaria fazer uma estatística disso. Eu nunca fiz um quadro assim, quantos casais falaram isso, quantos casais falaram aquilo. Eu posso começar a fazer isso a partir de agora, mas eu diria que a maioria dos casais chegam até mim já deram pelo menos um tempo, ou pelo menos chegaram a terminar a relação, ficaram um tempão sem se falar e depois voltaram. A maioria. Tá? E geralmente eles voltam e continua tudo dando errado, porque eles não param pra refletir, eles não param pra amadurecerem como pessoas individualmente, eles só param, dão tempo. Literalmente assim, é tipo você pausar um filme, o filme não vai mudar. Se você pausou Titanic no meio, quando o DiCaprio conhece a Rose, ainda assim o Titanic vai afundar. O tempo é o quê? Ok, vou pausar esse filme e vou assistir outros filmes relacionados ao Titanic. Beleza, aí sim você vai ver documentário, vai ler um livro sobre o Titanic. É o mesmo assunto, mas de uma nova forma. Porque só pausar o filme, o final vai ser o mesmo, gente. Entende? Então, muita gente dá um tempo que assim, é só parar. Vou estacionar o carro, tô indo Curitiba, São Paulo, parei o carro lá no Soledade. Ou no posto Graal, né? Quem tá de ônibus sabe, quem vai de carro sabe. Você para ali no Graal, você continua indo pra São Paulo. Mas se você realmente quer algo novo, vamos pra outra cidade, vamos pra Campinas, Ribeirão Preto, sei lá. Isso é outro destino, mas da mesma forma, são vocês dois. Então assim, as coisas têm que ser mais explícitas, mais profundas, tá? Então o primeiro ponto que eu acho que dar um tempo prejudicial é quando vocês pedem um tempo no calor de uma briga, ou sem falar sobre o que um tempo significa pra vocês. É muito comum quando um dos dois no casal usa o tempo como uma ameaça e fala algo do tipo, olha aqui, eu tô cansado da gente, eu preciso de um tempo. Quando eu estiver pronta ou pronto eu te aviso. Fudeu. Isso não é dar um tempo. A maioria dos casais termina no meio de uma briga. Nunca mais quer olhar pra tua cara. Aí o que acontece? Passa 2, 3 dias, 4, 5, começa a bater saudade. Aí você percebe que fez merda. Aí você percebe que o outro não errou tanto quanto você imaginava. Você percebe que você também errou. Você percebe que, nossa, se eu tivesse sido menos grosseiro, se eu tivesse sido mais presente, se eu não tivesse esquecido o aniversário dela, se eu tivesse sido mais carinhoso, se ela fosse mais atenciosa comigo, se eu não tivesse cobrado com tanta raiva, talvez ele estivesse comigo, se ele não fosse tão narcisista, se eu não fosse também tão impaciente, tão ansioso, se ela não fosse tão evitativa, puta, olha, acho que dá pra consertar. Você conhece com sua psicóloga, conhece com o amigo, vê no chat GPT, tem solução. Aí começa a bater saudade, começa o famoso, a mensaginha, sinto sua falta. Saudade de você. Como é que você tá? Como é que tá sua mãe? E o cachorro? Né? Tá tocando violão ainda? E a sua cobra? Como é que tá a sua cobra? Eu tenho uma cobra de estimação, tá, gente? Sem duplo sentido, caralho. Então, assim, aí vocês voltam, nossa, que saudade. Aí volta, dá tudo errado de volta. Porque vocês só pararam no Grau, vocês só pausaram o Titanic no meio.
Vocês não mudaram o filme, não mudaram a temática. A temática não, o ponto de vista sobre essa temática, né? Outras ameaças que vêm, que eu já escutei de muitos clientes. Olha, ela falou pra mim assim, Du, ou a gente dá um tempo ou eu prefiro terminar. Porra, é um ultimato. É um ultimato, não tem clareza, não tem gentileza. É só um que quer. E tudo bem, geralmente o tempo vem um dos dois que pede, mas né, como que vai acontecer isso? Hoje dá um tempo eu termino. Se a pessoa fala isso pra mim, eu falo assim, então vamos terminar aqui mesmo, porque eu já tô vendo que você não tem a menor capacidade de ter uma conversa séria. Né, de ter uma conversa madura e falar, não, mas ok, você quer dar um tempo, o que tá acontecendo? Né, vamos falar sobre esse tempo. E aí vocês vão falar assim, mas Edu, e quem que vai topar algo do tipo, olha, tô cansado da gente, preciso de um tempo, quando eu estiver pronto eu te aviso, e some da minha vida por um tempo, eu quero olhar pra sua cara, e quando eu tiver com saudade eu te ligo. Quem que topa isso, Edu? Um monte de gente. Principalmente os dependentes emocionais negativos. Então tem o dependente emocional positivo, que eu sempre falo, e o negativo. Tem um episódio que é só sobre isso. Não lembro o número agora, é 30 e pouco também. Mas os dependentes emocionais negativos são aqueles que não conseguem ficar longe da pessoa, mesmo que a relação seja ruim, eles não conseguem ficar longe da pessoa porque eles desregulam, né? Por exemplo, eu fui um dependente emocional da minha cachorra, que morreu semana passada, semana retrasada já. O episódio anterior foi em homenagem a ela, Chicona, grande Chicorinha. Ela morreu, gente, eu fiquei completamente sem chão. Eu fiquei acho que uns 4 dias mal, assim, de chegar na faculdade, a galera ter que... Eu tive que sair da sala em vários momentos, a galera me encontrar no corredor chorando de soluçar. Porque é um cachorro, né, gente? Que mal faz um cachorro? E sim, eu sabia que ela ia morrer, mas não tava preparado. Eu sabia, fazia 3 anos que ela tava com câncer. Falei, cara, um dia a Chica vai morrer. E quando morreu, eu falei, caralho, e agora? Fiquei completamente desamparado. Só que é um cachorro, né? Tipo, é uma relação que eu sei que é limitada, ela não vai durar pra sempre. Né? A gente não vai ficar 30 anos juntos. Nenhum cachorro vive tanto. Agora, quando é com uma pessoa, né, uma parceira, e aí se ela sai da sua vida, você fica completamente desolado, não é bom. Né? Tem que ser uma dependência emocional positiva. Tipo, se a pessoa sair, ok, vai doer, você vai sentir falta, mas tá tudo bem, a vida continua. Tem gente que trava a vida por causa disso, né? O tempo também não é recomendável, gente. É prejudicial quando ele é usado como desculpa para evitar conversas difíceis. Quem faz muito isso são os evitativos. Lembrando, os episódios 35 a 38 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, o seu podcast favorito sobre relacionamentos, pelo seu querido Edu Baggio, fala sobre os vínculos ansioso, seguro e evitativo, tá? E os evitativos adoram dar um tempo. Nossa, o evitativo é maravilhoso, porque daí ele pode evitar, né? Então, assim, quando você tá ali com o seu parceiro, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você tá tentando ter conversas difíceis com o seu parceiro ou parceira e não vai. Aí fala assim, então vamos dar um tempo? Então, assim, não vai adiantar nada. Vocês pausaram o filme, vocês não mudaram a mídia, né? Ali o conteúdo. Então, quando vocês usam como uma desculpa para evitar conversa difícil, quando vocês voltarem, vocês vão ter que ter mais conversa difícil. E vai ser mais difícil ainda porque assim, o que você fez nesse tempo? Você ficou com alguém? E você ficou com alguém? O que você fez? Pra onde você foi? Nossa, eu vi no seu Instagram que você fez uma viagem, mas você me dizer que você não tinha dinheiro pra fazer viagens, mas você foi fazer sozinho durante o nosso tempo? Pô, então você tá mentindo pra mim, seu escroto? E aí começa. Então não adianta nada, tá? Outra coisa clássica de dar um tempo quando ele é um fim disfarçado, ou seja, um dos dois quer terminar, mas não tem coragem. Olha, acho que a gente não tá dando muito certo, vamos dar um tempo pra eu pensar? A pessoa aí passa 2 semanas, pensei, realmente não quero mais. A pessoa queria terminar com você desde o começo. Já fazia 3 meses que ela queria terminar com você, mas não teve coragem. Tem gente que é assim, palha, né? Não tem coragem. Eu tenho aqui um episódio sobre como dar um fora com qualidade. É um dos primeiros lá, procurem aí. Relacionamento é coisa séria, como dar um fora, né? Com estilo, tem jeitinho, gente. Não é difícil dar um fora, tá? Outra coisa, quando um dos dois pede um tempo para se envolver com outras pessoas sem que isso tenha sido acordado. Então, às vezes, sei lá, você conheceu alguém legal no trabalho, né, ou na academia, aí tá rolando um clima, você fala, vou dar um tempo para poder sair com essa pessoa, vou ali, como ela 2, 3 vezes, eu dou pra esse cara 2, 3 vezes, termino com ele e volto pro meu namorado. Tem gente que faz isso, gente. Tem gente que faz isso, pedindo um tempo. Aí, sei lá. Bom, cada um, né? Outra coisa importante que ajuda muito a dar errado, eu estou falando assim, mas o que não ajuda, que é não ter regras claras quanto à duração, aos limites e a comunicação durante esse tempo. A gente já vai falar sobre isso. No final do episódio eu vou dar todas as regrinhas para um tempo de qualidade, tá?
E aí, gente, nesses casos, né, dar um tempo vai gerar insegurança. Vocês vão ser, pô, mas será que a gente vai voltar ou não? A gente não tá se falando. Ah, por quanto tempo vocês vão ficar assim? Não sei. Ela só falou que tava cansada de mim, ou ele tava cansado de mim. E, né, e a gente foi depois de uma briga, eu tava na casa dele, o dela, ela pediu pra eu ir embora. Falou, vão dar um tempo, bateu a porta na minha casa e falou, some da minha vida. E depois ela mandou uma mensagem, vamos dar um tempo, quando eu tiver melhor eu te procuro. Ah, mas quando? Não sei, ela não falou. Então vocês ficam inseguros. Aí o vínculo ansioso dispara, aí vira depressão, vira angústia, né? Vira uma merda, né? Isso gera dúvidas e piora muito a conexão emocional de vocês, tá bom? E agora, na última virada desse episódio, eu vou falar um pouquinho sobre diferentes formas de dar um tempo, o que diz a psicologia, dicas práticas de um consultor de relacionamentos, que no caso sou eu, e a minha opinião pessoal sobre o que significa dar um tempo do jeito certo, tá bom? Ao longo aqui desse episódio de hoje, eu já dei várias dicas, né? Acho que para bom entendedor, meia palavra basta. Acho que muita gente pegou, né? Uma coisa que eu acho muito massa é que algumas pessoas me procuram às vezes no Instagram, no TikTok, falando, nossa, Edu, eu tenho episódios seus que, cara, com 5 minutos eu já entendi tudo que eu tô fazendo de errado. E aí a pessoa ainda fala assim... Aí eu pego um episódio seu, eu escuto 1, 2, 3 vezes pra ter certeza e pra aquilo internalizar. Então a primeira vez é o choque, a segunda vez é a compreensão, a terceira vez é a aplicação, né? E pessoas falam assim, nossa, Edu, tem episódios seus que eu separei nos meus favoritos do Spotify ou da Amazon Music pra poder, tipo... Ah, quando eu tô me sentindo assim, eu escuto esse pra me dar força. Quando eu tô me sentindo assado, eu escuto aquele outro. Ou tem um episódio específico que eu sempre escuto pra me regular. Acho muito massa isso. Obrigado pelo feedback. E... Então, assim... Acho que pra quem me segue já entendeu o que tem que ser feito. Mas eu quero deixar bem claro pra todo mundo entender agora, né, as diferentes formas de dar um tempo, tá? Então, uma das formas que acontece muito, que é bem radical, mas que às vezes é necessário, que é um afastamento de moradia, tá? Cada um morar num lugar diferente por um tempo. Isso pode ser um Airbnb. Às vezes, gente, um final de semana. Eu fiz muito isso no meu segundo casamento. Segunda vez que eu morei com uma namorada, assim, que a gente teve união estável. Então, a gente teve um final de semana que, na verdade, foi ela que saiu. Ela ficou 3 dias fora de casa e ajudou. Naquele momento, ajudou. Acho que isso é muito bom, ou pegar um Airbnb, ficar uma semana, ou ficar na casa da mãe, ou na casa do pai por um tempo, sabe? Se é um afastamento de moradia, pode ajudar, tá? Ajuda, se o casal souber fazer, né? Outra coisa que é clássica, que é a interrupção do contato por um tempo. Como eu falei pra vocês, estudar pra provas, olha, eu preciso desconectar um pouco do WhatsApp. E muitas vezes, gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a pessoa madura, a pessoa que é segura, ela sabe que você não precisa pensar no seu amado 24 horas por dia. Você não precisa se dedicar à sua amada 24 horas por dia. O fato de que você vai passar uma semana estudando pra prova, pensando em outras coisas, não anula o amor. Gente, sentimento não é assim. Ah, então... Por exemplo, hoje eu pensei na Chica, minha cachorra que morreu, 2 vezes. Semana passada eu estava pensando nela o dia inteiro. O fato de eu pensar menos nela à medida que o tempo passa não significa que eu não a ame. Né? Não significa que eu nunca mais vai chorar ou sentir falta dela. Então, assim, o fato de eu não estar pensando nesse momento na Fórmula 1, não quer dizer que a Fórmula 1 seja importante. O fato de eu não estar pensando no que eu vou jantar, não quer dizer que eu não vou jantar hoje. Então a gente não precisa da coisa ativa na nossa cabeça o tempo inteiro. A psicologia ensina isso para que isso exista. Então, a sua namorada tirar um tempo, uma semana, para estudar para a OAB e aproveitar que vocês estão tendo muita briga e evitar brigas nesse tempo justamente para ela não se fuder na prova, que acho uma coisa super razoável. Tipo, cara, a gente tá brigando muito, eu tenho uma prova importante, podemos ficar uma semana de boa para eu poder me dedicar? Claro que sim. Porque se você briga, mesmo que você esteja brigando e você tem responsabilidade naquele relacionamento e entende que aquela prova da OAB é importante para sua parceira e que é importante para ela ficar um tempo sem brigar com você, por mais que você esteja certo e ela seja a fodona que tá fazendo merda na relação, mesmo que isso esteja acontecendo, talvez ela precise realmente desse espaço. E é um gesto de amor você dar esse espaço pra essa pessoa. Porque é um prazo limitado, sabe? Que daqui uma semana ela fez a prova, pronto, acabou, vocês voltam a se falar. Então, assim, sem desespero, galera, relaxa. Sabe? Tudo bem ficar uma semana sem se falar, não vai morrer por isso. Sabe? Acho que isso que é o saudável da parada, né?
Outra coisa importante também, que uma diferente forma de dar um tempo, eu peço muito isso quando eu estou num relacionamento, peço isso inclusive para amigos, quando a gente está muito próximo, que é o quê? Maior dedicação a atividades individuais. Então tem vezes que eu vou querer passar mais tempo vendo filmes, agora vai estrear The Last of Us, a segunda temporada de The Last of Us, o seriado, né, da HBO, que veio do jogo do PlayStation 4 e 5, 3, 4 e 5, vai sair a temporada 2. Me esqueçam. Eu podia estar casado com um filho e ia pedir um tempo. Olha, então por um final de semana, cuida das crianças que semana que vem eu compenso. Pronto, qual que é o problema? Tô estudando um novo idioma, vou fazer uma viagem pro Japão, preciso fazer um intensivão de japonês, é uma língua dificílima, né? Diferente para nós ocidentais. Olha, saiu um jogo novo de videogame, ou quero me dedicar a um novo hobby. Olha, vai ter uma semana da yoga no Parque Barigui aqui em Curitiba. Eu quero ir para lá e vai ser todo dia às 4h30 da manhã, no meio da madrugada, a gente vai até às 7 da manhã fazendo, né, várias meditações, depois a gente vai para um spa. Ok, vá. Às vezes você precisa disso, né? Outra coisa importante, que é uma diferente forma de dar um tempo, tem casais que estão se vendo demais, ainda não moram juntos, reduzam a quantidade de encontros. Vamos ficar umas 2 semanas sem sair, sabe? Pra também poder fazer outras coisas. Vocês não vão deixar de se amar por isso, tá? Ou também uma coisa que eu peço muito, às vezes, tá? Com amigos também, ou até com a galera da faculdade. Gente, menos uso de WhatsApp por um tempo. E quando, sabe, eu tô saindo com alguém, tá muito intenso, a gente pode... Isso geralmente acontece naturalmente, mas usar menos o WhatsApp entre os encontros, porque quando a gente for se encontrar, a gente já vai se curtir um monte. Então a gente não precisa ficar o dia inteiro, bom dia, como é que você tá, dormiu bem, que você tomou de café da manhã, manda fotinha do prato de comida, blá blá blá, ó, tô no ônibus, agora tá foda, tá chovendo, agora tô na bicicleta, ó, cheguei na faculdade, você tá fazendo um trabalho, blá, blá, blá. Meu Deus, cara, cansa. Às vezes, menos WhatsApp, tá bom? Bom, o que diz a psicologia a respeito de dar um tempo? Gente, o autoconhecimento, ele é essencial. E esse tempo só vai ajudar vocês se for usado para refletir e não apenas para fugir, tá? Então, se você vai dar um tempo, de repente vale a pena você contratar um consultor, tipo eu, ou um psicólogo. Olha, eu vou dar um tempo com a minha namorada, a gente pediu 1 mês para ficar de boa, eu quero usar esse mês para entender o que eu tô errando, o que ela tá errando. Faz uma terapia ali, breve, de 1 mês, faz ali, vai 2 vezes por semana, 1 vez por semana, só para você falar sobre esse ponto específico. Você pode fazer isso, gente, usem a criatividade, tá? Eu acho que é indispensável fazer acordos claros, já vou falar sobre isso, né, para evitar mágoas e combinar o que é permitido e o que não é durante esse tempo, né? Outra coisa que eu falei agora há pouco, vou reforçar: as pessoas evitativas adoram dar um tempo, enquanto os ansiosos ficam doidos com a ideia. Então também tem que avaliar se a pessoa que é ansiosa vai sofrer demais com esse tempo, se tem alguma forma alternativa, se dá para ser um pouquinho mais de boa, não precisa ser tão longo assim. Então entre num acordo em relação a isso, tá? Às vezes o ansioso vai precisar de uma validação, oi, tô vivo de vez em quando, sabe? E pode ser que realmente a saudade comova vocês a um ponto tal que mostre que de fato a relação vale a pena. E tem gente que volta com tudo. Já vi casais ficarem 2 anos sem se ver, 5 anos sem se ver. Tem uma cliente minha, ficou 10 anos sem ver o cara, voltou, pá, tão lindo, tá grávida. Uau! Então pode acontecer, tá? Às vezes vocês precisam de um tempo longo, uma separação completa. Mas Edu, aí não é tanto tempo. É verdade, fiquei pensando comigo mesmo. Mas tem separações que funcionam, tá? Então vamos às dicas, como que você vai dar um tempo do jeito, massa, pra dar tudo certo, tá? Pra não acontecer como a Ross e o Rachel, como o Ross e a Rachel em Friends, they were on a break. Eles estavam dando tempo. Quem assistiu Friends sabe do que eu tô falando. Então tá. Então, se vocês estiverem cogitando dar um tempo, conversem sobre o seguinte. Primeiro e mais importante, quanto tempo vai durar esse tempo? 1 dia? Aí nem é tanto tempo, mas tem casal que às vezes 1 dia é muito. 1 semana? 2 semanas? 1 mês? 2 meses? 90 dias? 3 meses? E, na minha opinião, Edu Baggio da Silva Sauro, mais do que 2 meses já fica estranho. Depende, se é uma viagem de negócio, tudo bem. Se isso vai ser imposto, beleza. Mas 2 meses tá bom. Mais do que isso, vocês se desconectam demais. E dá pra organizar a vida, né, a individualidade em 2 meses. Senão também perde o sentido e já vira uma separação. Né? Tem que pensar isso também. Tempo demais pode, às vezes, até atrapalhar. Né? Então, tudo em excesso faz mal. Então, assim, 1 mês é o tempo ideal. 2 semanas, cara, massa, dá pra trabalhar bem 2 semanas. 2 semanas quietinho. 1 mês, beleza. 2 meses já começa a ficar estranho. Então, o que eu recomendo? Assim, vai dar um tempo?
cara, peça um final de semana. Ó, vou precisar de 3 dias pra pensar. Ou até uma semana. Acho que dá pra começar assim. Se a coisa tá muito feia mesmo, peça 2 semanas. Faça uma terapia nesse período pra entender o que tá acontecendo, tá bom? Outra coisa, por que vocês estão pedindo um tempo? É porque vocês se desconectaram? É porque tá tendo muita briga? É porque falta individualidade? É porque acabou o respeito? Tá com muita mágoa? É porque tem uma prova, uma viagem vindo? É porque o trabalho tá muito pesado? É porque teve uma mudança de carreira? É porque você precisa passar tempo com seus filhos? Sei lá, de repente você tá namorando e seu parceiro tem filhos e precisa ali dar uma atenção por um tempo, a criançada tá na escola... Enfim, é férias da criançada e seu namorado ou namorada quer ficar com os filhos e fazer uma viagem só com eles, é direito deles, então, e ela quer ficar em silêncio nesse período, tá tudo bem. E percebe, às vezes nem é porque tem um problema, às vezes você só precisa realmente de um espaço pra você. Então por que vocês querem o tempo? Deixa claro, então a gente vai dar um tempo que a gente tá brigando muito, a gente vai dar um tempo que a gente já não transa mais, a gente vai dar um tempo porque a minha ansiedade tá atrapalhando a relação, ou a sua... O seu excesso de cobrança está me sufocando. Então pensa na sua cobrança, eu vou pensar também na minha ausência e a gente vai focar nisso. Então deixa bem claro, porque daí vocês sabem no que vocês têm que trabalhar. Aí é maduro. Não, massa. Então, e eu acho muito maduro vocês admitirem, a gente está tendo problemas nesse relacionamento. Vamos dar um tempo? Pra gente poder pensar sobre esse problema, que quando vocês voltarem, vocês vão estar repletos de soluções. Aí sim vale a pena, porque não dá, vai se fuder, eu também vou, e sai da minha vida, quando der vontade, saudade, a gente volta. Então a gente precisa dar um tempo. Aí se isola, não fala por quanto tempo, fica aquela puta insegurança, se perde, não vai funcionar, tá bom? Outra coisa... Então, quanto tempo vai durar esse tempo? Por que vocês querem isso? O que vocês esperam alcançar? Então, depois desse tempo, a gente quer ter menos briga, a gente quer transar mais, eu quero respeitar mais você, eu quero ser mais respeitado, eu quero que a gente consiga planejar viagens melhores, que a gente use melhor o nosso dinheiro, eu quero que a gente use melhor o nosso tempo, eu quero que os dois voltem com um estilo de vida mais fitness, porque a gente tá comendo muita porcaria, a gente tá engordando, hoje tá tendo muitas inflamações no corpo. Então, qual que é o objetivo, né, desse tempo? Outra coisa importante... Vai haver contato nesse período? A gente vai se falar ou não? Porque às vezes você tem que trocar informações sobre filho, sobre informações financeiras, sabe? Às vezes o casal só tem um carro, preciso pegar o carro essa semana comigo, semana que vem fica com você, né? De repente um dos dois tá doente, você quer saber, e aí, tá melhor da enxaqueca, tá melhor da sua gripe, enfim, vai ter contato. E se vai ter contato, que tipo de contato que é, se vai ser por telefone, mensagem, enfim, estabeleçam essas combinações, tá? E outras regras. A gente tá dando um tempo também. Tem casais que topam, que não querem um relacionamento aberto, mas querem dar um tempo para poder conhecer outras pessoas. Então a gente pode se envolver com outras pessoas para evitar Ross e Rachel, né? Então são essas regras básicas, tá? Quanto tempo vai durar esse tempo? Por que vocês querem isso? O que vocês esperam alcançar com esse tempo? Se vai ter contato e como vai ser esse contato e quais são as regras, tá? Mas, assim, particular de cada um, tá? E agora, enfim, minha opinião pessoal, tá? Apesar que já ficou bem claro, mas eu acho que vocês podem resolver tudo estando juntos, tá? Sem precisar declarar um tempo, só dizendo, esse final de semana eu vou ficar na minha, vou precisar ficar uma semana. Tem casal que consegue ficar uma semana sem se falar, sem entender sem necessariamente ser um tempo. É só um espaço de individualidade, sem ser esse drama de, meu Deus, vamos dar um tempo. Tem galera que consegue, tá? Então, assim, se vocês souberem respeitar a individualidade de cada um e souberem conversar sobre os limites de cada um e tiverem maturidade para escutar de fato, aí sim, eu sei que é só pros fortes, tá? Mas dá pra resolver sem precisar dar um tempo, tá? Mas se a relação tá exigindo que vocês deem um tempo, né? Uma coisa que eu penso, se vocês chegarem nesse ponto, é porque alguma coisa tá bem fragilizada entre vocês, tá? Porque assim, a maioria dos casais que eu conheço precisam dar um tempo porque não conseguem se comunicar. E às vezes vocês já se perderam, a relação já terminou e vocês estão com medo de terminar e aí vocês... né, dá um tempo, e às vezes nem o tempo vai resolver, nem psicólogo, nem Jesus Cristo descendo aqui na Terra vai salvar vocês, tá bom? Desculpa a honestidade, mas tem casal que eu falo assim, mano, se afastem que vocês vão se matar, tá ridículo, tá? Outra coisa, algumas pessoas neurodivergentes, pessoas com TDAH, com ansiedade, com autismo, podem ter mais dificuldade e podem precisar de um tempo, sim. Algumas pessoas vão querer ficar mais sozinhas porque precisam por uma condição médica, tá? E tudo bem quanto a isso. Aí eu acho que vale a pena uma conversa ali com o psicólogo pra entender, olha, ela realmente precisa de um tempo pra regular os medicamentos, pra isso, pra aquilo outro. Então às vezes tem que acontecer isso, tá? Então acho que o tempo pode ser clinicamente aceito também. E outra coisa, gente, algumas pessoas de fato ficam sobrecarregadas às vezes, tudo bem, tá? E eu acho que tá de boa se for bem combinado, tá?
tá bom? E a frase final pra gente fechar o episódio de hoje, que eu jurei que ia ter meia hora, tá batendo quase uma, é sempre assim, né? E o roteiro ficou pequeno, ficou só com 3 páginas, geralmente tem 5, mas faz parte, o assunto era bom mesmo. A frase é: às vezes a gente confunde apego com amor, e uma pausa ajuda muito a perceber a diferença. Então a mensagem final que eu quero deixar pra vocês é essa. Muitas vezes, gente, tem casais que estão juntos por pura inércia, só porque estão apegados, já não tem mais amor nenhum, as brigas de fato são uma rejeição. Você tá brigando com a pessoa não é porque você não consegue se comunicar de forma não violenta, é porque já deu, você já não aguenta mais a pessoa, já virou ranço. Aí não tem mais, gente, aí é só apego, e aí vocês confundem apego com amor. A gente tá 10 anos juntos, passamos por tanta coisa, não vivam de nostalgia, tá bom? Pensem sobre isso. A gente se vê semana que vem no episódio 99. Beijos!